Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Vingança, da V.E. Schwab. Vingança é uma publicação de 2021 da editora Record e tem tradução de Flávia Lavor. Esse livro é a continuação de Vilão, já tem resenha do primeiro livro aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards para quem quiser assistir. Vingança começa 5 anos após Vilão. No final do livro anterior, o Victor morre. Isso não é spoiler, tá na sinopse desse livro aqui. E é ressuscitado pela Sidney. Só que o poder dela tinha algumas limitações, então ele não voltou exatamente da forma como deveria. Tem algo de errado, tem algo estranho acontecendo com ele. Então o plot do Victor nesse livro aqui vai ser caçar outros extraordinários com poder de cura para tentar reverter a situação dele. A morte do Victor no final do livro anterior, ela se deu num confronto contra o Eli e de uma forma muito violenta. Então, foi algo que a polícia de Merit acabou sendo envolvida. Então, se ele aparecer vivo, né, ele pode ir preso e levado para uma prisão desenvolvida especificamente para extraordinários. Extraordinários, caso você não saiba ou não se lembre do primeiro livro, são pessoas que, após sofrer uma experiência de quase morte, desenvolvem poderes. E aí o poder que eles vão ter está normalmente relacionado à forma como eles quase morreram. Já o Eli vai preso no final do primeiro livro. Então o plot dele nesse livro aqui é basicamente ser uma ferramenta para essa organização que prende e estuda EOs, que foi inclusive criada por um policial que aparece no primeiro livro, para que eles achem outros EOs, capturem outros EOs. Então ele está dentro da cadeia, ele recebe informações sobre o poder daquele EO específico e aí ele tenta bolar uma estratégia para que essa pessoa seja capturada. Num determinado momento, começam a aparecer para eles indícios de que o Victor está vivo. E aí ele começa a falar, oh, gente, ele tá vivo, tinha uma menina lá com ele que tinha o poder de ressuscitar a gente, ele tá vivo, mas até então, num primeiro momento, ninguém acredita nele. Além do Victor e do Eli, nesse livro aqui a gente tem uma nova protagonista, que é a Marcella. Ela era esposa de um chefão da máfia de Merit e ela adquire o poder dela após ter uma experiência de quase morte, quando ela descobre que o marido dela, que ela amava e achava que estava tudo às mil maravilhas e que ela super ajudou a subir aí nessa carreira da máfia, ela descobre que o marido dela estava traindo ela. E aí ela pensa, vou matar esse cara. Só que dá errado. E aí ele larga ela pra morrer na mansão dos dois, que pega fogo com ela lá dentro, ele larga ela lá dentro. E aí, quando essa mulher acorda e percebe que ela não só não morreu, como adquiriu poderes, ela acorda com sangue nos olhos. Então ela vai se vingar, tá? Acho que por isso que o nome do livro é Vingança, inclusive. E aí ela quer ser a nova líder da máfia de Merit. Só que aí, como ela descobriu que ela tem poderes, ela, bom, outras pessoas também devem ter. Então ela vai montando ali um grupinho de EOs para ela poder ascender ao poder nessa máfia enfim, dominar a parada. A Marcella é bem aquele tipo de personagem que quando tem ou adquire poderes, ama aquilo e se acha melhor do que os outros por aquilo e já não tinha muito escrúpulos antes, aí agora vai passar por cima de quem for para poder conseguir o que ela quer. Cada um dos três, Victor, Eli e Marcella, vai ter sua trama desenvolvida separadamente. Num determinado momento na história que elas vão ali se cruzar e se conectar. E aí, eventualmente, a gente vai ter, né, nesse livro, um confronto final. E aí a gente vai ter alianças improváveis sendo formadas aqui. Quem lê O Vilão sabe que a Victoria Schwab encerra muito bem aquele livro. Só que ela deixa uma pontinha solta, que é exatamente a ressurreição do Eli, que ela vai acabar utilizando para desenvolver o plot desse livro aqui. Mas a questão é que eu acho que ao inserir um novo elemento, né, uma nova protagonista junto com os outros dois, que é a Marcella, nesse livro aqui ela acabou tirando o foco da história dessa rivalidade entre esses dois, que é o que eu acho que é tão interessante no primeiro livro e que poderia ser mais bem explorada nesse segundo volume. A Marcella é uma personagem muito interessante,
Mas até a trama dela se conectar com as tramas do Victor e do Eli, a gente fica boa parte do livro acompanhando 3 tramas separadas. E aí, por conta disso, acabam acontecendo 2 coisas. A história da Marcela acaba não se desenvolvendo como deveria, e a trama do Victor e do Eli, que é essa rivalidade entre os dois, acaba perdendo importância dentro da história. Eu acho que funcionaria muito melhor se a autora escrevesse um segundo livro, de repente focado só na Marcela e nos personagens que cercam ela, trabalhasse isso bem para de repente num terceiro livro juntar essa personagem com os 2 protagonistas do primeiro livro. Eu achei também que o Victor e o Eli ficaram aqui um pouco descaracterizados, assim. Tá certo que em 5 anos uma pessoa pode mudar muito, mas a gente vê o Victor aqui tendo comportamentos que ele condenava muito no primeiro livro. Tá certo que assim, o nome dessa série, né, e essa série é para falar sobre vilões. O nome do primeiro livro é Vilão. Então a gente logo de cara entende que tanto o Victor como o Eli não são pessoas 100% boazinhas, né? Na verdade, o título é Vilão, então assim, só pode ter uma interpretação para isso. Então, eventualmente aqui, até aquele que pareça menos vilão, a gente vai ver ele tendo comportamentos que são questionáveis, que são contraditórios. Então, a história é para isso. Mas como ela não desenvolveu isso da forma como deveria, eu achei que isso acabou prejudicando características que ela colocou como sendo desses personagens no primeiro livro, porque ela não trabalha isso o suficiente aqui para que fique bem elaborado. Atrás do livro tem algumas frases comparando o Victor e o Eli com 2 duplas da cultura pop que eram amigas e que viraram arqui-inimigos. O Magneto e o Professor Xavier e o Obi-Wan e o Anakin Skywalker. Só que aqui eu achei que é muito mais próximo de Magneto e Professor Xavier do que Obi-Wan Kenobi e Anakin. Por quê? Desde o primeiro livro dá pra perceber que tem várias referências aqui a X-Men e a essa relação do Magneto e do Professor Xavier. Recentemente, inclusive, eu assisti X-Men 97 e essa relação dos dois voltou em pauta na minha mente. E comparando X-Men 97 com esse livro aqui, fica claro que essa rivalidade entre esses 2 personagens que são inimigos, ora amigos, mas se respeitam o tempo todo, ela precisa ser bem desenvolvida, que foi, eu acho, que o que faltou aqui. A dinâmica dos personagens que cercam esses 2, ela precisa ser bem construída para que essa rivalidade funcione. E eu acho que foi isso que ela teve no primeiro livro e perdeu aqui. E eu acho que tanto no final de Vilão como aqui em Vingança, ela acabou desperdiçando o potencial de 2 personagens que teriam como tornar essa rivalidade ainda mais acirrada. Vilão ainda é o meu preferido, e eu acho que a menos que a autora continue expandindo essa série, ler Vingança não é tão necessário assim, até porque ele diminui o peso do final de Vilão, mas é uma história divertida e gostosa de fazer. Então a minha recomendação de leitura desse livro depende do tipo de leitor que você é. Se você é um leitor que gosta de finais abertos e não se importa com finais abertos, aí você para em Vilão. Agora, se você é aquele tipo de leitor que uma pontinha solta é o suficiente para que você precise de mais respostas, aí você lê Vingança. Quem já leu Vingança, me conta nos comentários o que achou. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.